Amém. Então, vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos te dando graças, pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha com o teu poder, edificando a tua igreja. Nos capacita, Senhor, e nos dá entendimento. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Estamos caminhando nesse livro tão importante, o livro do Êxodo. Estamos caminhando pelas pragas. Veja, é uma coisa extremamente importante você compreender o que acontece com aqueles que, pelos mais variados motivos, pela sua própria natureza carnal, eles resolvem resistir a Deus. Irmãos, pior coisa que tem é você querer bater de frente com Deus. Pior que isso é quando Deus nos entrega. Preparando a palavra hoje, preparando a palavra essa semana, eu ouvi o mesmo capítulo exposto pelo reverendo Augusto Nicodemos, e ele falava da questão de Deus entregando o Faraó a si mesmo. E ele comentava uma coisa, falou, Deus não precisa fazer muita coisa, basta retirar sua mão. Como ele fala em Romanos nós vemos várias vezes, Romanos 1, Deus falando, Deus os entregou, Deus os entregou. Irmãos, se Deus nos entregasse a nós mesmos, nós não saberíamos aonde estaríamos. Se você está de pé, a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para não cair. Entendeu? A Bíblia fala de você perseverar. A Bíblia fala de você tratar as coisas santas com reverência. Essas advertências não são uma mera ilustração. Elas são para que nós possamos caminhar bem, para que nós possamos estar atentos àquilo que é importante, para que nós tenhamos um compromisso real e verdadeiro com uma vida cristã correta. Porque se Deus simplesmente retirar sua mão e nos entregar a nós mesmos, nós sequer sabemos onde vamos parar. Então, atento a isso. Quando você estiver correndo pelas pragas do Egito, vocês vão ver o destino dessa nação. Uma nação poderosa, um povo extremamente criativo. Para vocês terem uma ideia, até hoje não se sabe qual era o líquido que eles usavam para fazer as múmias. Até hoje não se sabe qual é a química que eles usavam na tinta das pinturas. Por exemplo, existem cidades construídas pelos egípcios que quando você vê a planta baixa, ela parece uma placa de computador. Como se fosse um condutor de energia. E você fala, o pastor está falando do History Channel? Não, eu estou falando de uma realidade. Você vê a placa, você vê o material que foi usado. Por exemplo, você pega as pirâmides, elas estão exatamente alinhadas. Os vértices dela, norte, sul, leste, oeste. Você pega as três principais pirâmides, elas estão exatamente na constelação do Órion, a posição das Três Marias. Exato. Você tem pirâmides onde você, de janelas de pontos de adoração, você pega exatamente determinada constelação que era ligada a uma divindade que era adorada naquela época do ano. Então nós estamos falando de um povo muito inteligente. Para vocês terem uma ideia, quem tinha problema de catarata, os historiadores contam que alguns médicos egípcios pegavam uma agulha muito fininha e eles conseguiam fazer um furinho preciso no cristalino endurecido para que a pessoa pudesse enxergar um pouco pelo buraquinho. Agora imagina você fazer isso, a questão da anestesia, como você acalmar um paciente. Entendeu a cultura que nós estamos falando? Nós não estamos falando de qualquer Zé Ruela. Nós estamos falando de uma potência. Só que uma potência mal dirigida, dirigida por um homem que endureceu seu coração. E ao endurecer seu coração, teve o seu coração endurecido por Deus, porque foi entregue a ele mesmo. Quando você olha para Faraó, tenta imaginar o seguinte, esse Faraó seria eu entregue à minha vontade.
Se Deus não tivesse tido misericórdia na minha vida, se Deus não tivesse escrito minha vida, derramado graça, me convencido dos meus pecados, me alcançado, marcado dia e hora para minha salvação, eu seria esse faraó. Textos como esse nos levam a ter temor de Deus, não apenas temor, mas agradecimento. E nós vamos ver no texto pessoas que se atentaram para isso e foram livradas. Amém? Então vamos à nossa palavra. Êxodo 9, versículo 1. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. O que está acontecendo aqui? Deus está fazendo o anúncio da quinta praga. Ó a palavra de Moisés, eis que veio a minha palavra do Senhor. Na Bíblia, quando você vê isso, a palavra do Senhor é Yahvé, o Todo-Poderoso. Sempre aparece Yahvé, o Deus que é o que é. Eu sou o que sou, o Altíssimo. Moisés não está falando dele mesmo, ele está dando uma palavra do Senhor. E aqui a quinta praga vai ferir os animais. E mais uma grande divindade, um falso deus egípcio, vai ser atingido aqui, que é o deus Ptah, que muitos conhecem como aquele famoso boi Apis, que inclusive às vezes quando a gente vê filmes, gravuras do Egito, aparece um boi com uma insígnia na cabeça. É esse falso deus que vai ser atingido aqui. Só que aqui Moisés faz o seguinte, vai haver diferenciação entre o gado dos egípcios e o gado dos israelitas. E não vai haver distinção. Todos os animais domesticados, animais rurais, vão ser atingidos. Estão mexendo com a subsistência. Mexeu com a água, não atentou. Mexeu com o conforto, com as rãs, não atentou. Aí aqui começou a mexer com a subsistência. E vamos ver qual que é a resposta. Versículo 5. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor essa coisa na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte. E todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver. E eis que o gado de Israel não morrera nenhum. Porém, o coração de Faraó se agravou. E não deixou ir o povo. Novamente, vem a praga, irmãos. Perdeu tudo. As máquinas de trabalho eram esses animais. O que arava a terra eram esses animais. A força motriz eram esses animais. Todo o transporte eram esses animais. Fora esses animais aqui que viajavam nas caravanas, que trabalhavam nas tarefas, só tinha os navios que navegavam o Rio Nilo. Quer dizer, a infraestrutura do Egito está sendo duramente castigada. E o que Faraó faz? Endurece seu coração. E Deus avisou. Vou fazer isso aí no dia seguinte. Não tinha como ter dúvida. Por que Deus marca a hora e data? Para não ficar dúvida, para não dizer que foi o acaso. E Faraó endureceu seu coração. E a narrativa vai continuar. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza do forno. E Moisés
e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á o pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras, nos homens e no gado por toda a terra do Egito. Olha que interessante, aqui vem uma praga diferente. É uma praga de úlceras, uma praga de sarna. E mais um Deus está envolvido. É o Deus Sekhmet, que cuidava da saúde humana. Nós temos que entender que o paganismo, ele tem um Deus para cada aspecto. Como que o paganismo contaminou o cristianismo e foi desembocar na seita católico-romana? Da mesma forma, entraram os santos. Os santos nada mais são que os heróis daquelas regiões da Europa, os deuses pagãos que eram adorados, que foi mudado o nome dele para santos. O paganismo acompanha a humanidade, o politeísmo, por toda a história, porque o ser humano tem uma tendência pecaminosa e carnal que sempre vai buscar ídolos e que não busca o verdadeiro Deus da Bíblia. Então, para cada existência havia um ídolo. Isso se repete nas mais variadas culturas. Essa religião do Egito, ela vai imigrando por todo o Oriente Médio, chega na Ásia Menor, e ela, em vários aspectos, ela vai se fundir com a religião greco-romana e com a religião grega e com a religião romana. É uma coisa muito interessante. Outro dia eu estava vendo uma pesquisa, eu acho que o número está um pouco exagerado, mas parece que em torno de 40% da população da Inglaterra tem alguma raiz de DNA egípcia. Para você entender a migração dos povos, a migração das culturas. Entende? Você vê, a adoração a deusa mãe já vem do Egito. É Ísis, mãe de Horus, o deus menino. Por quê? Porque Satanás viaja as culturas tentando fazer uma imitação da promessa de Deus. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Aí você vai nas culturas, o que você vê? Você vê a figura da deusa mãe sendo adorada e várias vezes o deus menino. Só muda o nome. Então isso aqui é o ser humano entregue a si mesmo. Agora, nessa praga, começam a ser tocadas pessoas. E olha o que vai acontecer. Versículo 10. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. E Moisés a espalhou para o céu. E tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés, por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Olha que interessante, pegou o pó, foi diante de Faraó, provavelmente no banho ritualístico, porque ele não poderia ter entrado no palácio. Se entrasse no palácio sem ser autorizado, era morto. A segurança do palácio ia matar, é que nem é hoje. Tenta entrar no palácio do prédio de qualquer governo, você morre. Era igual. As sociedades eram organizadas. Então o que acontece? Nas manhãs, Faraó iniciava o dia com o seu banho ritualístico no rio Nilo. E aí Moisés chega com aquela cinza e joga para o ar. Assim que ele joga para o ar, a sarna vem instantaneamente em Faraó e todo o seu povo. Não apenas isso, é um tipo de sarna que estourava em furúnculos. A melhor palavra que essas úlceras são grandes furúnculos purulentos. Num nível tal que Janes, Jambres, os magos não puderam ficar diante de Moisés. Pelo tipo da narrativa, parece que eles foram tomados de um temor tal que, tipo, olha,
Eles já não quiseram nem pensar em afrontar, eles nem tentaram. Veja, eles copiaram as pragas até a terceira. Da terceira em diante, não copiaram mais. Aqui eles nem tentaram. Porque pegou neles. Alguns teólogos até defendem, lógico, não está no texto, que eles devem ter ficado apavorados, tipo, se eu ficar aqui na frente desses dois, o que vai acontecer comigo? Eu acho bem razoável, é lógico. A Bíblia não diz isso, é uma inferência. Mas a Bíblia fala que eles não puderam ficar diante de Moisés e Arão. Do tipo que foi. Imagina o corpo todo, com sarna e feridas purulentas. Imagina a dor, imagina a coceira. O hebraico aqui, os termos são muito fortes. Não foi uma espinhazinha no nariz. Foi coisa feia, dolorida. E aí a narrativa vai continuar, versículo 13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: deixa ir meu povo para que me sirva, porque essa vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir? Veja que interessante. Deus adverte a Faraó: olha, agora eu comecei a tocar em você. Comecei a tocar no teu povo. E eu só estou fazendo isso, primeiro, para que você reconheça que você não é Deus, os deuses do Egito não são deuses, e que só existe apenas um único Deus, o Deus dos Hebreus. É isso que está em questão aqui. Isso que está em questão. Essa é a pergunta que fica até hoje. Quem é o Deus que você crê? O verdadeiro Deus, o autor da vida? Ou você crê nos ídolos criados pela imaginação humana, que não tem poder? Que a Bíblia, inclusive, fala que aquela estátua não é nada, e o que está por trás dela é um demônio. Percebe? E Faraó é divertido. E Faraó ainda é divertido: olha, eu vou entregar você para o seu próprio desejo. Quando existe advertência, irmãos, entenda. No começo do texto, Faraó endureceu o coração. Na segunda passagem, Deus endureceu o coração de Faraó. Os dois culminam na mesma coisa. Eu não posso retirar nenhum nem outro. Tanto eu não posso retirar a responsabilidade de Faraó, que endureceu seu coração, como eu também não posso retirar um Deus soberano que está punindo o pecado. Um Faraó de uma dinastia assassina, em que o próprio Moisés, 80 anos antes, escapou por milagre. A geração de Moisés foi dizimada. Se eu retirar a soberania de Deus, ele deixa de ser o Deus da Bíblia, um Deus que julga, um Deus soberano. E se eu retirar a responsabilidade humana, como que o homem vai ser condenado? Agora, como que eu harmonizo as duas? Não sei. Eu só sei que a Bíblia diz que o homem é responsável 100%. E que Deus é totalmente soberano. A sua vontade se cumpre. É lógico, eu tenho algumas informações paralelas. Veja, essa advertência de Moisés, que Deus adverte, veja, existe uma resposta. Você vai ceder ou não? Você vai deixar o povo ir ou não? Irmãos, isso é verdadeiro. Toda vez que você é desafiado pela Bíblia, aquele desafio é verdadeiro. Agora, você vai e obedece.
Você não vai se orgulhar, eu obedeci. Você vai lembrar, nossa, glória a Deus, foi a graça dele que me capacitou a fazer. Mas sabe o que é mais legal? Todas as vezes que você faz a vontade de Deus através do poder de Deus, quando você chegar na eternidade, você vai receber galardão. Vai receber prêmio. Aí você vai chegar diante de Deus, lógico, com a bolinha lá embaixo, vai falar, Senhor, tá? E Deus fala, olha, entra no gozo do teu Senhor, ele vai receber seu galardão. Você fala, mas Senhor, foi o Senhor através do seu poder. Aí Deus provavelmente vai falar, mas filho, no meu reino é assim. Eu dou a ordem, você obedece pela minha graça, mas por obedecer eu ainda premio você. No meu reino é assim. Então é uma coisa maluca. Deus está tendo misericórdia. O transcorrer do texto, você vai ver a misericórdia de Deus. Nas outras pragas, Deus teve misericórdia. Deus sabia que Faraó estava mentindo, mesmo assim as pragas foram retiradas de Faraó e de sobre o povo. E até aqui, ninguém morreu. É a primeira vez que toca no corpo das pessoas. Amém? Versículo 18. Eis que de amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado, e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles, e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Olha que interessante. Deus anuncia essa praga. Essa é a 7ª praga. A praga contra o deus Geb, que é o deus das tempestades, dos fenômenos meteorológicos. O que é a praga? Chuva de pedra, granizo como nunca houve, granizo enorme. E aí, pela graça de Deus, Deus adverte, olha, recolhe o teu gado, recolhe os escravos, porque os escravos dormiam no templo, no campo. O Egito é um país quente. Não tem frio no deserto, aquele friozão. Principalmente a nível do mar. Se fosse mais afundado, aquela inversão térmica do deserto seria mais comum. Mas nós estamos à beira-mar aqui. Então os escravos dormiam no campo, cuidando dos animais. Alguém tinha que ficar cuidando dos animais, porque havia ladrões, inclusive. Mas Deus, misericordioso, avisa, olha, recolhe. Põe tudo para dentro, que quem estiver no campo vai morrer. Avisou ou não avisou? O texto é claro. Porque tem uns sem noção aí que vão querer dizer que o Deus do Antigo Testamento é duro. Duro é você tocar uma trombeta e 1/3 da população da terra ser fulminado. Isso é ser duro. Jesus Cristo vai fazer isso. Duro é todos aqueles que morreram sem Jesus no coração, ressuscitarem, receberem um corpo glorificado, serem obrigados a se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor e irem para o lago de fogo, para a tormenta eterna. Num corpo que não morre. Jesus Cristo vai fazer isso. Aqui Deus está sendo extremamente bondoso. Percebe como nossos conceitos sobre Deus são muito errados. Em geral, na igreja, o Deus do Antigo Testamento é ruim. E o Deus do Novo Testamento é um banana. Porque um pune demais e o outro é só amor. Os dois não são deuses, os dois são ídolos criados pela mente da pessoa. Entendeu? Deus aqui fala, ó, eu vou matar. Veja, se Deus não fizesse nada, simplesmente matasse, ele não estaria fazendo nada demais. Sabe por quê? Quem é o único ser do universo que tem vida em si mesmo? Deus. Agora, a sua vida, você tem vida em você mesmo ou alguém deu? Alguém deu. Quem foi que deu?
Deus, a vida é sua ou é dele? É dele, foi ele que deu. Deus não deve nada para ninguém. Esses homens são pecadores. Entendeu? Deus poderia fulminar todo mundo, mas não, ele está agindo de maneira clara, de maneira redentiva, de maneira a ser reconhecido como Deus. Tem a ver com as pessoas se aproximarem de Deus. A Bíblia vai contar mais à frente que vários egípcios se converteram ao Deus de Israel e seguiram com o povo de Israel. Já é apontando para a salvação de nós, gentios. Entendeu? Então Deus é bom. Agora, existe um doce equilíbrio na Bíblia. O mesmo Deus que julga e fala, eu vou matar. Ele também fala, olha, se esconde para não morrer. Claro, sem dúvida. Agora, teve gente que mesmo com o Úrsula, mesmo com tudo que aconteceu, não acatou. E aí o que aconteceu? Versículo 22. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave que nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Chegou granizo, não apenas isso, os raios batiam no chão. Quem aqui é do interior do Paraná, diz que a coisa mais comum que tem é bater um raio numa cerca e sair correndo a cerca inteira. Já vi várias cenas na internet de bater um raio no chão, matou o gado inteiro em volta. Outro dia, faz mais ou menos uns 2, 3 meses, um criador teve 30 vacas de primeira linha, mortas instantaneamente por um raio. Então esse fogo do céu provavelmente foi um raio. Existe um pessoal aí na internet que quer dizer que foi plasma solar. Eu creio que não precisaria disso. Nós entendemos que o Sol tem plasma, mas eu creio que seria mexer em muita coisa. Simplesmente bateu o raio e matou tudo. Porque a eletricidade queima. Quando você toma um choque, queima. Tem animal que fica cheirando a churrasco quando o raio bate nele. Fica cheirando a carne assada. Entendeu? A coisa é séria. Então, assim, nunca coloque coisa demais no texto. Procure sempre interpretar. Se a interpretação literal cabe, faz sentido e ela não contraria a Bíblia, sempre busque a interpretação literal. É uma maneira segura de caminhar. Amém? Vamos seguir. Deixa eu tomar um gole de água. Versículo 25. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as aves do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. E aí aconteceu, matou animais, quebrou erva, matou pessoas. Mas eles foram avisados, não podem reclamar, não pode dizer eu não sabia. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço incrédulo que se você falar, ó, Deus falou isso, o cara vira, Deus falou? Falou, o cara já na hora regala os olhos assim. Lógico que é graça de Deus, né? Mas assim, Deus avisa, não precisava ter acontecido isso. As pessoas perderam tudo. Restou um pouco? Restou. A narrativa vai explicar. Versículo 27. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão e disse-lhe, esta vez pequei. O Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta.
para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Vamos fazer uma pausa, vai falar, nossa, finalmente Faraó cedeu. Será? Como é que ele começa a frase? Desta vez eu pequei, o resto não. Irmãos, é a mesma coisa até hoje. Pode ver as pessoas. Se alguém apronta com você, e aí você vai confrontar, a pessoa resolve pedir perdão. Pode ver, é tudo parcial. Tudo parcial. O verdadeiro arrependimento não. O verdadeiro arrependimento reconhece. O verdadeiro arrependimento, ele age de maneira rápida. Muda completamente. Aqui Faraó está com falso arrependimento e o texto mais à frente vai mostrar. Lógico que nós temos a vantagem de ter a Bíblia na mão e conhecermos a história. Mas quando você vê pequei dessa vez, irmãos, cuidado. Se tem uma pessoa que sempre pisa na bola com você e quando ela vem pedir perdão, ela pede perdão de que ela chutou a bolinha do seu cachorro, é bem esse o exemplo que eu quero dar, uma coisa fútil. Cuidado. Não tem perdão nada. Você tem ali uma cascavel que está querendo ser bem educada. Abre o olho dobrado. Porque vai vir chumbo grosso. Entendeu? Existem pessoas que são especializadas em trazer controvérsia, em trazer briga, em trazer descontentamento, em trazer discórdia. E às vezes ela chega e fala, foi mal uma ova, que mané foi mal? Pecado tem nome, pecado tem vítimas, pecado tem restituição. Lembra do Zaqueu? Hoje as crianças estão aprendendo a história do Zaqueu. Ele restituiu, segundo a lei de Moisés. Isso é arrependimento. Sabe? Então, assim, cuidado com esses meios arrependimentos. A pessoa não quer reconhecer. Irmãos, impressionante, as crianças, como elas carregam a natureza de Adão, quando elas têm que pedir perdão. É complicado. É complicado. Eu já vi. As professoras do Ministério Infantil já viram. Você não sabe como criança é dura. E aí o que o mundo fala? Que eles são anjinhos. O que a Bíblia fala? Traz teu filho para a igreja, porque ele precisa ouvir a ministração da palavra de Deus. Ele precisa ser alcançado pela graça. Porque se ele morrer na condição que ele nasceu, ele vai para o inferno. E você não vai passar a eternidade com o seu filho. E se você não levou ele para a igreja, você vai pensar a eternidade inteira. Será que eu não deveria ter trazido meu filho para a igreja? Porque você vai saber quem é seu filho. Entendeu? Não tem essa de que vai apagar. Já pensou se houver omissão? Você podia fazer e não fez? Por isso que nós orientamos sempre os pais, até chato, né? Pronto, lá vem o pastor Maurício falar. Mas, irmãos, o que eu estou te falando é que nesses 25 anos de vida cristã, nós vimos alguns filhos que infelizmente se afastaram da fé. Os pais que fizeram a sua parte estão com a consciência limpa. Eles podem falar a seguinte frase, eu não fui perfeito, mas a minha parte eu tentei fazer. Naquilo que era o meu alcance, eu fiz o meu melhor. E isso não tem preço. Irmãos, existem pais que enterram os filhos com 15, com 16 anos, porque o tráfico levou, porque o acidente de moto levou, o acidente de carro levou. Mas a Bíblia advertia da mesma forma que o texto aqui adverte. Entendeu? Você vai falar, pastor, mas o que tem isso a ver com o arrependimento que o pastor falava? O pastor não se perdeu um pouco? Não! Se você não está com esse firme propósito, arrepende hoje. E começa a fazer o que é certo. Pede perdão a Deus. Fala, Senhor, que eu consiga remir o tempo. E que eu consiga recuperar o tempo perdido. Não venha pelas metades. Reconheça, Deus, eu não fui um bom pai, eu não fui uma boa mãe, eu não fui um bom líder da minha família, eu não fui uma boa esposa.
Conta tudo para Deus. Quero ver se ele não muda sua vida. Se a graça não vai chover e você não vai avançar. Porque, irmãos, todo mundo é imperfeito, todo mundo é fraco, todo mundo tem problema, todo mundo precisa de Deus. Deus colocou todo mundo no mesmo barco. Ninguém é melhor que ninguém. Amém? Vamos seguir. Versículo 29. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. Olha que interessante. Moisés teve o discernimento, falou, eu vou cessar. Lógico, orientado por Deus, né? Mas eu sei que vocês não se arrependeram. Moisés já sabia o que ia ter. Por quê? Por causa da advertência de Deus. Olha, Faraó vai endurecer o coração. Ele está com o coração endurecido. Por causa disso. Amém? Aí vamos seguir, versículo 31. Espera aí. E o linho e a frase de e o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste, mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Veja que interessante. As colheitas, isso aqui é mês de janeiro e fevereiro, nós temos condições de, ao conhecer a cultura egípcia, saber que o linho e a cevada, mês de janeiro e fevereiro é que estão prontos. Então eu sei quando aconteceu isso. E isso aqui, o linho, servia para fazer roupas, vestimenta. A cevada era parte importante da dieta dos egípcios. Mas olha a misericórdia de Deus. Se é 40 dias depois, nem o trigo, nem o resto sobrevivia. O que Moisés está falando aqui? Olha, parte da provisão vocês perderam. Os animais, quem não se abrigou, vocês perderam. Mas ainda tem alimento no Egito. Olha a misericórdia de Deus. Tem que ter olhos para ver. Deus poderia esperar mais um mês e destruía tudo. Arrancava toda a subsistência do Egito. Está sendo dada mais uma chance. O texto é repetitivo. Como conosco, dia após dia, Deus nos dá novas chances de fazer o certo, por sua boa misericórdia. Aproveite. Vamos seguir. Versículo 33, caminhando para o final do texto. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais e endureceu seu coração, ele e os seus servos. Assim, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Faraó e sua liderança endurece o coração e não deixou ir. Entregues a si mesmo. É um final que você fica assombrado. Os camaradas perderam tudo. Perderam a força de trabalho. Mostrando que, inclusive, naquela sociedade não eram só os israelitas que eram escravos. Havia escravos de outras etnias. Morreu. Perdeu tudo. Aí você vai falar, pastor, como é que eu uso esse texto hoje? Fazem 3.500 anos que isso aqui aconteceu. Vamos a algumas aplicações para terminar. Veja, primeiro dela, consequências de endurecer o coração a Deus. Irmãos, Deus nos incomoda de uma maneira. Quando Deus quer se comunicar algo, Ele o faz, Ele te mostra. O caminho principal que Ele usa é das Escrituras. O segundo caminho, da pregação. O terceiro caminho, da providência. Existem outros caminhos, um conselho sábio,
uma frase solta. Por exemplo, uma vez eu lembro conversando com o cliente, eu não lembro o assunto. De repente o cliente mudou a conversa e começou com uma outra conversa e contou toda uma história, todo não sei o que. Na hora eu percebi que aquela história que aquele cliente estava contando era a resposta do que eu vinha orando a Deus. Só que eu estava atento, aí peguei os princípios do que ele contou, apliquei, fechou, deu certo. Então assim, não endureça o coração. A pessoa para chegar nesse ponto, dizer Faraó aqui endurecendo, está sendo avisado o tempo todo, de maneira clara, que é escancarado, não é nem sutil. Não é uma pregação que você precisa interpretar. Moisés prega para Faraó e fala, vou trazer a praga, vou moer tudo. Amanhã cedo, 8 horas da manhã já era. O camarada vai e endurece o coração. Irmãos, endurecer o coração para Deus é complicado. Se você é crente, está vivendo uma vida de pecado, você está pedindo para ser disciplinado ou para ser recolhido. São as duas únicas alternativas. Ou você é disciplinado e se arrepende, ou você é recolhido. Vai para a glória antes do tempo. Só que ainda Deus dá uma escolha. Então cuidado, não endureça o coração. Que mais? Consequências do falso arrependimento. Aí é pior, né, que o cara que endurece. O cara que endurece fala, eu sou duro mesmo. O falso arrependimento é aquele que quer passar a mão na consciência. Aí ele meio que se arrepende. Por exemplo, Deus mostra, olha, sua leitura bíblica está zero. Muda. Porque o que eu vou fazer na sua vida, eu preciso que você conheça a minha palavra. Aí você chora, você não sei o quê. 2 dias lê a Bíblia, o 3º dia esqueceu. Isso não é arrependimento. Isso aí foi uma coisa momentânea, uma emoção momentânea. É válido, até certo ponto vai. Mas não é o que Deus quer. Entendeu? Então assim, cuidado com o falso arrependimento. Tá. Uma outra coisa importante, Deus tem misericórdia de quem Ele quer. A vida foi Ele que deu. Ah, como que o pastor fala isso? Não sou eu que falo isso, só estou copiando Paulo. Romanos 9. E Paulo ensina que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele endurece a quem Ele quer. Porque tudo é dele. Entendeu? Então veja, se nós estamos aqui caminhando, é misericórdia dele. Já é um bom motivo para agradecer. Não tem vez que você chega no culto cansado. Não tem vez que chega no culto sem vontade. Irmãos, normal, nossa vida é corrida, a vida moderna é uma loucura. Mas olha que legal, você veio. Você chegou. Já é uma vitória, irmãos, participar de um culto já é uma vitória. Tem cadeira vazia aí do seu lado. Nas igrejas aqui do bairro tem um monte de cadeira vazia. Concorda que mesmo cansado, mesmo com preguiça, mesmo não sei o que, você chegou? Já é motivo para comemorar. E quem não veio, deixou de ser abençoado. Deixou de honrar a Deus. Lógico, quem teve que trabalhar, estou falando aquele que não veio, que ficou vendo o Atlético e Curitiba, que nem sei se tem hoje. Amém? Tá. E a questão interessante. Deus entrega o pecador aos desejos do seu coração. Romanos 1. Vou usar aqui a ilustração do reverendo Augusto Nicodemos. O tempo todo Romanos 1. E porque não deram glórias ao Deus do céu, Deus os entregou a um sentimento perverso. Porque eles pegaram a glória que era do Deus Criador e transformaram em ídolos, que eram répteis, pessoas, animais, as coisas criadas, o sol, a lua. Por não darem glória ao Deus do céu, Deus os entregou a um sentimento perverso. Irmãos, existem alguns textos na Bíblia que eles são meio complicados de entender. Me parece que existe um limiar. Me parece que Deus ele vai trabalhando, isso é muito claro no ministério de Jesus.
Jesus ele vai fazendo, até que ele fecha a porta na cara dos fariseus. O texto marcante daí é quando os fariseus blasfemam contra o Espírito Santo. O que é aquela blasfêmia contra o Espírito Santo? Entenda, o único pecado que não tem perdão é você obstinadamente não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu pelos nossos pecados. E os fariseus agravaram esse pecado da incredulidade, dizendo inclusive que as obras de Jesus eram feitas pelo poder de Beelzebul. Irmãos, esse pecado até hoje não tem perdão. A pessoa fala, blasfemei contra o Espírito Santo. Pastor, rapaz, você está na dúvida, você não blasfemou nunca. É a pessoa que ela é entregue de uma forma tal em que ela entrou num caminho de apostasia, entrou num caminho de negação da fé sem volta. Por isso que alguns textos que dizem que o Evangelho é o bom perfume de Cristo para aqueles que creem, mas cheiro de morte para os que não creem. Então assim, ore pelas pessoas. Tem gente à nossa volta que está cega. Clame a misericórdia de Deus. Peça, Senhor, salva. Da mesma maneira que eu não sabia a diferença da minha mão direita da minha mão esquerda. Senhor, se a tua graça não tivesse me alcançado, eu estaria pior que ele. Irmãos, tem um monte de gente que eu conheço, que tem caráter, que não perdeu tanto da imagem de Deus, que até realiza coisas boas, e que você vê aspectos de ter sido feito em mais semelhança de Deus, melhor que eu. Puxa, Deus me alcançou, então sempre cabe orar. A pessoa está cega, ela não consegue reconhecer. Somente Deus pode libertar. Nós já jogamos com a eleição. Eu já jogo com a certeza que se tem um eleito, vai ser salvo. Eu já jogo com a certeza de um Deus que é poderoso para tirar o coração da pessoa e mudar. Como ele faz isso, eu não sei. Qual é o ponto em que a pessoa entrega a ele mesmo, eu não sei. Deus sabe, ele é justo. Mas as pessoas sempre têm uma responsabilidade e elas estão cegas. Elas vão para o inferno porque são pecadoras. Elas vão para o inferno porque não creram em Jesus. Não misture uma coisa com outra. Então assim, ore. Sempre ore a Deus, Senhor, não entregue ele a ele mesmo. Tem misericórdia. Inclusive os crentes. Porque senão a pessoa vai ser recolhida. Ou vai passar por muitos apuros. Viu o irmão com problema? Ore. Talvez até você seja usado para ajudar o irmão. Amém? Amém. Vamos orar? Glória a Deus.